Bom dia, meus amores! Hoje, dia 5 de dezembro de 2025, vim falar sobre a faixa do karatê, o que me levou a fazer o karatê. Falar um pouco da minha vida, né? Não para ninguém ter pena de mim, não para ninguém ficar com raiva, com nada disso, não, que a gente tem que perdoar, né? Mas para alertar todas as mulheres, todas, porque agora no dia, se não me engano, 25 de novembro, comemorando não, manifestações, né, no mundo todo, né, no mundo todo assim, mas principalmente para o Brasil, sobre a violência contra a mulher. E o que me levou a fazer o karatê justamente por isso. Porque Lene, linda, maravilhosa aqui, muito tempo atrás passei por uma violência contra a minha vida, né? O meu ex-marido, muito tempo atrás, né? Era o meu primeiro namorado, né? Uma hora eu paro aqui para contar essa história. Já tem uns 14 anos atrás que eu me separei dele, né? Graças a Deus, porque eu sempre tive uma mente sempre para frente, entendeu? Minha mãe já vinha passando por esse processo, né, com meu pai, né? E aí eu vi, fazendo muita terapia, que o ciclo da vida acaba se repetindo. E aí alguém da família é atingido. E eu sou a filha do meio, né, a terceira, a do meio. Primeiro minha irmã mais velha, meu irmão mais velho, depois minha irmã, depois vem eu, depois vem minha irmã caçula. E aí eu vim assistir relatos de pessoas, né, que já passaram pelo momento. E aí o ciclo, gente, começou os cachorros, o ciclo de vida se repetiu, né? Mas aí eu tomei uma atitude, né, e saí de casa. Foi assim. Muito tempo atrás, quando eu conheci meu ex-marido, né, criei os dois filhos dele como fosse meu, né? E aí engravidei da minha filha, foi o primeiro namorado ele, né, na época. E aí fomos morar na casa da minha ex-sogra, passei o perrengue, né, danado como todo mundo passa, né? E aí acabei se separando dele, assim, através de uma agressão que ele me bateu na época, me deu um murro no olho porque a mãe dele discutiu comigo, eu discuti com a mãe dele, né? Porque ela ficou me xingando. Aí eu falei, eu trabalho, se eu trabalho igualzinho a senhora, se eu sou esse nome aí, porque aqui a gente não pode falar palavrão, né? Se eu sou isso, a senhora também é. Eu não baixava a cabeça, né, gente? Se eu acordava cedo e ia trabalhar ela também, e ela ia me acusando de coisas que eu não era, aí eu peguei, você também é. Aí ele pegou, fez em cima de mim e deu um murro. Aí eu peguei minhas coisas e fui pra casa de minha mãe. Aí ele ficou doido, desesperada, ligando, que, né, que antigamente era telefone fixo, ligou pra casa de minha mãe. Aí minha mãe, volta, que não sei o que, você tem uma menina, uma criança, e não sei o que. Nessa época, se eu não me engano, os meninos já moravam com a gente, acho que já morava já. Porque os meninos vêm morar de 3 para 4 anos, né? Depois que a avó faleceu, eles vêm morar. Porque a mãe, quando a mãe deles morreu, eles tinham 1 ano, outro tinha 3 meses, né? Os meus amores da minha vida, Andrei Ades, meu filho, não saiu da minha barriga, mas é meu filho. Há quem diga que não é. E aí tem minha filha, né, com ele, esse ex-marido. E aí acabamos a gente voltando, dando mais uma chance, né? Aquelas crenças limitantes da minha mãe, né? Que depois que eu descobri que é tudo crença limitante, né? Porque ela teve uma vida assim e acha até hoje, né? Acha que casamento é pra vida toda. E aí fomos morar juntos, de novo, dei outra chance. Alugamos uma casa maior. E aí nessa casa maior, né? Apesar que o amor já vinha acabando de muito tempo atrás, né? Eu descobri uma traição dele, né? Fiz uma festa de 10 anos de namoro, a gente morando junto, com todo, chamei os casais, minha irmã é casada com o irmão dele, minha comadre era casada com o irmão, sua família e uma vizinha com o marido, né? Ixi, o cachorro. E aí fizemos uma festa de 10 anos, né? Botar assim, 10 anos de namoro, todo mundo junto, né? Uma festa linda, maravilhosa. 14 de março no meu aniversário. Sou pisciana. E aí, depois de 3 dias, ele foi para uma festa, chegou lá, ele me traiu com a menina jovem, né, na época. Aí descobri, aí o amor vai acabando com o tempo, né? Vai esfriando, tudo tem um motivo, gente. Quando você vê assim, alguém se separou de fulano, agora mesmo que tá em alta aí, né? Que diz que Ivete se separou do marido, né?
Mas vai ver o que se passava em quatro paredes. Ninguém sabe, né? O que se passa entre quatro paredes. E aí, vai, né? Aí dessa vez dei mais uma chance. Aí ele chegou bêbado de novo. Aí dessa vez foi atitude total. E eu fazia de tudo, né? Pra não ter. Quando ele chegava bêbado, que eu sabia que ele vinha com a direção, a raiva dele toda pra cima de mim. Por exemplo, se eu passasse na frente do bar, o motivo da briga é porque eu passei na frente do bar. Se eu passasse e não falasse, o motivo é a briga porque eu não falasse. Porque eu não falei. Se eu falasse, o motivo da briga é porque eu falei. A ver, não tinha motivo nenhum. Ele chegava bêbado de repente e querendo me agredir. Quantas vezes eu me escondi atrás? Se perguntar aos meninos, os meninos lembram até hoje. Lá tinha uma mesa grande, como a ex-patroa minha me deu. Era grande. Aí eu só deixava, só montava com o tempo de festa assim, uma tauba bem grande. Eu me escondia atrás da mesa, assim, ficava quietinha, assim, que ela ficava assim, era uma tauba, e eu ficava assim atrás, escondida, para a bebida dele parar, e aí eu desligar o rádio, que ele ligava o som, né? Fechar a janela, né? Para no outro dia eu conseguir ir trabalhar, porque era horas e horas. Quando ele chegava bêbado, eu não conseguia dormir, ainda preocupada com ele na rua, né? Os meninos pequenos dentro de casa, eu, minha filha e os dois dele, entendeu? E eu ainda preocupada com ele. E aí quando ele vinha, ele só vinha para me querer me agredir. E dessa vez foi tipo assim, uma gota d'água, né? Ele veio, aí eu disse, olha, meninos, eu vou dormir ali na casa da minha comadre, ou então vou para a casa da minha irmã que mora em cima, que morava que morava com o irmão dele, até a bebida dele passar, porque eu já sei que a bebida dele, toda vez quando ele me vê, ele se transforma, né? E aí eu peguei, botei a roupa no saco de mercado, e aí as meninas estavam na hora, tava minha sobrinha, Milene, Andrei e Adi, aí pegou e deu risada, minha mãe, a senhora vai pra onde com o saco de parmesão agora? Aí falou assim, aí quando falou isso, minha filha, ele veio, achando que tava dando risada dele, ele veio pra dar um murro em mim, aí foi na direção da minha filha. Aí passou de raspão. Aí minha filha, eu pensando que o murro tinha agarrado na minha filha. Eu comecei a me tremer assim, ó. Me tremi toda, ai meu Deus. Aí foi a hora que o amor acabou, na hora. Aí fui pra casa de minha comadre, aí Milene, não, minha mãe não agarrou em mim, não, não agarrou não, minha mãe não agarrou não. Aí me separei, né? Peguei e saí de casa. Esse homem me perturbou, foi atrás de mim. E aí, coisa, aí deu um tempo, né? Fiquei. Aí como a gente tava terminando a casa dele, gente, de construir, que a casa era mais minha do que dele, né? Porque na época os meus patrões que me ajudou, né? Me deu um dinheiro para me construir, né? Junto com ele, que um terreno comprou ele e o irmão dele. O irmão dele morou em cima e a gente morou embaixo, né? Aí como embaixo já estava construída, a gente só fez reformar, né? Botar piso, essas coisas. Mas se parar para pensar, era mais minha do que dele. E aí ele a casa já estava quase pronta. Aí pronto, eu me separei, né? De novo. Aí fui, aluguei casa de novo, sozinha na luta, na batalha. E aí, depois de 6 meses, minha irmã, que é cristã, oh, Lene, né? Volte para ele, que ele mudou. Ele agora está indo para a igreja, ele é outra pessoa, entendeu? E não sei o que, não sei o que. Depois disso, da segunda agressão, né? Volte, que não sei o quê, que ele mudou, ele não vai fazer mais isso não, ele é outra pessoa, ele é que não sei o quê, eu tô indo pra igreja, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu passando o perrengue também num aluguel que eu tava, né? Eu disse, custa nada, né? Dar outra chance. Aí vai eu de novo, minha filha, dei outra chance. Dessa vez a gente ia morar na casa da gente mesmo, né? Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. E aí eu levei minhas coisas que eu tinha comprado no aluguel, meu fogão, minha geladeira, minha cama, minhas coisas, tudo, né, de volta. Aí vai eu, parecendo uma cachorrinha. Não mais. Voltei de novo, né? A maturidade, né, que a gente tem, né? O processo que a gente passa na vida. E aí fui morar de novo. Aí depois de 6 meses, gente, certinho, ele começou de novo a beber. E aí eu vi que não levava a nada. Eu disse, meu Deus, pra que eu voltei de novo pra esse homem? Ainda falei assim com Deus, oh Deus, pra que eu voltei? E aí eu conversei, eu disse, olha filho, não dá mais, cada um pro seu lado. Aí eu comecei a dormir no quarto dos meus filhos, junto com meus filhos, que a casa era de 2 quartos,
e ele dormiu no outro. Mas só que ele não aceitava, ele achava que se eu estivesse dentro de casa, que eu tenho que fazer a obrigação como mulher. E eu, como não tinha mais dinheiro, eu tinha voltado, entendeu? Não tinha mais condição de alugar outra casa. No momento eu estava desempregada. E aí eu disse, não, você lá e eu cá. E eu vi, não tem jeito, pra que eu voltei para esse homem, Deus, pra que eu voltei? E aí, você chegar à conclusão, porque os outros falam, ah, é porque quando bebe, fica transformado, é a voz do demônio que escuta, é assim que os cristãos falam, né? Sem saber o perrengue que a pessoa está passando. E a veia da pessoa, todos nós temos o lado bem e o lado mal, né? E aí, a gente tava separado, minha comadre falou, bora lá em cima, tá tendo um pagodinho, bora. Eu tava separada dele, não fui fazer nada demais, nada de errado, junto com minha comadre, ouvi, né, os pagodes, eu disse, tá bom, bora, pra distrair um pouquinho a mente. Eu peguei e subi, fui. Minha filha, quando eu voltei, ele tava sem beber, viu? Esse homem foi em cima de mim, pegou o ferro quente, sacudiu o álcool. Se não fosse meu filho mais velho, o pequeno, que na hora coisou, quando ele virou assim, eu botei a mão, o ferro agarrou aqui na minha mão. E aí, ainda bem que minha filha não estava lá, minha filha estava dormindo em cima, porque ela, qualquer coisa que ela via, o coração dela palpitava, entendeu? Ela com medo. E aí, meu filho foi e tomou a frente, né? Os meninos tudo pequeno ainda, era adolescente. Aí tomou a frente. Aí foi a hora que eu decidi de vez sair. Aí minha sobrinha teve lá no outro dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia? Não, foi no outro. Foi quando ele veio em cima de mim, os meninos coisou, todo mundo tira, tira. Aí minha sobrinha teve lá e parece que foi Deus que tocou no coração. Não, minha tia, a senhora não vai ficar aqui não. Chega, chega, minha tia. Como fosse assim, Deus tocando nela para me motivar e eu sair. Aí foi a hora que fui botando minhas coisas, a Milene ajudou, os meninos lá, todo mundo ajudando, botando minhas coisas. Fui para casa da mãe da minha sobrinha. Aí me separei dessa vez de vez. E aí eu peguei e não fui dar queixa, né? Como todas as mulheres fazem, a gente é burra, a gente tem que ir dar queixa. Aí pronto, eu peguei e saí de casa, larguei tudo, meu sonho, minhas coisas, né? Tudo de novo. Aí fui fiquei em casa. Aí na época ele não se conformou de novo com a separação. E aí ficou pegando aquele jornal que de primeiro tinha um jornal falando notícia ruim, né? Aquele jornal de ler da cidade. E aí ele pegava e ficava dizendo à minha filha, olha o que eu vou fazer com sua mãe, olha o que eu vou fazer com sua mãe. E aí foi aí que eu tomei a atitude, disse, não, chega, para. Não tá vendo, acorda, como fosse assim, acorda, Lene, você não tá vendo o que tá acontecendo, não. Aí foi a hora que parece que Deus toca assim, né, nossa mente e diz, vai procurar ajuda. Aí eu peguei e fui à delegacia da mulher. Fui lá, dei queixa e disse, doutora, a queixa não sai não, né? Ela disse, não, é isso mesmo, eu não quero que saia não. Aconteceu isso. E eu estou separada dele. A única coisa, eu quero medida protetora e quero minhas coisas, porque é injusto eu comprar minhas coisas, que eu já estava separada dele da primeira separação, minha patroa que tirou tudo, fogão, geladeira para mim, e ele não querer deixar eu pegar. Ela disse, não, se você quiser, eu intimo a mãe dele, intimo sua mãe, intimo todo mundo para vir aqui depor. Eu disse, doutora, mas eu quero minhas coisas. Aí, como ela deu o relato e tudo, aí eu falei com a mãe dele, olha, se ele tentar qualquer coisa comigo, no outro dia eu tô indo aí pegar meu fogão, minha geladeira, tudo que eu comprei. Se ele tentar qualquer coisa comigo, eu vou chamar a polícia para ele, porque eu tenho medida protetora. Aí ela foi lá junto com minha irmã, e aí a gente conseguiu, porque aí ainda ela no relato dela, mas é injusto você pegar as coisas porque você voltou de casa, aí ele dizendo, ela perdeu o direito que ela saiu de casa. Eu disse, ela perdeu o direito? Você vai ver qual o direito que eu perdi. Foi eu, aí peguei tudo, a delegada me deu papel, aí depois voltei de novo lá. Aí eu expliquei a delegada fez, e aí conseguiu, eu disse, consegui. Você quer que eu intime todo mundo para vir aqui? Eu disse, não, doutora, eu não preciso intimir, não. Eu só queria minhas coisas. A casa a gente corre atrás, porque eu não vou ficar brigando na justiça por uma casa. Porque tem gente que vive assim, né, gente? Brigando ano em ano. E você se revoltando, ficando doente, né? A maioria das doenças, tudo através da raiva, de tudo. Eu disse, não. Se um dia Deus me deu essa, Deus vai me dar outra, né? E aí, saí dentro de casa, né? Só peguei o que era meu, que eu já tinha comprado com a mão na frente e outra atrás, assim, um modo de falar, né? Mas peguei o que era meu, aí a casa ficou lá, né? Aquele brigando pela casa. Fui para a Fazendoria Pública disse, você tem que ter o papel de tudo, comprovando que tudo
que tudo você que comprou, que você tem direito, não sei o que, não sei o que, tem que me dar isso, fazendo aquela dificuldade pra pessoa, que sempre é assim, né? Nunca vai fácil pra gente mulher, tudo é mais difícil, entendeu? Ah, isso e aquilo. Aí eu falei, olhei assim, eu tô aqui te dizendo que eu tô com medida protetora, a senhora quer que eu vou lá pegar os documentos pra te mostrar? Ela, que não sei o que, não sei o que. Eu peguei, caí de mão. Aí fui morar na casa da mãe da minha sobrinha, não deu certo, saí. Fui pra casa de uma colega também, não deu certo. Aí foi a hora que eu disse, ó, chega. Aí fui trabalhar, aluguei uma casa, aí também não deu muito certo, a dificuldade estava grande, eu estava sentindo saudade dos meus filhos não quis morar comigo, assim, quis morar, mas ele não deixava, ele dizia que eu não era mãe dos meninos, de André e Adson. Milene morou, mas Milene ficava com saudade dos meninos, aí abri a mão da minha filha foi morar com eles, porque ela não queria ficar comigo, porque assim, já era acostumada com os irmãozinhos dela. Aí eu peguei e abri mão e disse, ó, não quero ver minha filha sofrendo, não, por mim não. Aí eu disse, ó, Mili, expliquei a ela a situação na época, a Milene acho que tinha 11 anos na época, se não me engano. Expliquei tudo pra ela, eu disse, olha, eu vou morar em casa de família, né? É, porque eu tenho que ajuntar um dinheiro para amanhã depois eu ter uma casa, né? Uma casinha. E não quero separar você dos seus irmãozinhos. Aí, como minha irmã morava no lado da casa, eu sempre falei, ô minha irmã, tome conta da minha filha como fosse sua, né? Aí Marlene, não, pode deixar, minha irmã, chama Marlene, pode deixar que eu tomo conta dela sim. E sempre, né, mandava as despesas, mesmo trabalhando e tudo. E foi uma maneira também de ele não saber onde eu tô e eu ia estar segura, né, na casa de família, porque era prédio, era portaria, tudo, era maneira. Mesmo dando a queixa, a gente tem que ter um lugar seguro para a gente ficar, né? Que a gente não sabe o que se passa na cabeça do agressor, né? E aí pronto. E aí fiz a oração do perdão, conheci o centro, né? Tive depressão, já tentei tirar minha própria vida na época, porque foi uma dificuldade. Você pensa sozinha, você renascer das cinzas, né? De baixo para cima, e você achando que não ia conseguir, oh Deus, estou sozinha. Aí foi tanta gente ruim que passou na minha vida. Até agora Deus lapidou, né? Tinha uma amiga tanto que eu gostava tanto dela, com vi saber, ela falava mal de mim por detrás, entendeu? Eu acho que é inveja, né, do quem eu sou, né? Me decepcionei bastante, mas graças a Deus, quando soube dessa notícia, apesar que eu já tinha sabido, né? Já tinha visto no meu sonho, intuição, que eu tenho intuição elevada, entendeu? E aí eu não queria acreditar. Aí Deus me mostrou na palma da mão. Foi um reboliço, uma agonia que teve lá no trabalho, uma fofocaria de mulher que, como eu digo, não acrescenta nada, né? Na vida do outro, né? Aí eu encerrei a minha amizade com ela, mas foi perrengue, viu, gente? De tanta coisa que já passou na minha vida, tanta. Aí por isso que agora, quando vem essas coisas, não me abala mais. Porque através da terapia, como eu falo, fiz várias terapias, e aí descobri o Teta Healing, né? Que é com minha doutora Larissa, né? Ela é gente boa, ela faz Energy Healing, que trabalha nossas crenças, né? E aí, no dia do primeiro catar, eu trabalhei muito nessa confiança dentro de mim. Aí, por isso que eu quis fazer o karatê. Porque eu disse assim que eu me separei dele, eu disse assim, eu quero fazer o karatê. Porque homem nenhum vai bater, ó, mais nesse rosto não. Não para praticar, gente, a violência, que a gente sabe que o esporte não é para isso, para praticar a violência. É para a gente, nós, se fortalecer mentalmente, espiritualmente e se defender também dos nossos agressores, né? Porque você está vendo aí a reportagem, como está o Brasil, né? Fora outros países, né? Demais homem tendo homicídio contra as mulheres, né? Tá demais. E a gente, mulheres, não pode se calar, entendeu? Não pode jamais se calar. Denuncie seu agressor. Ontem mesmo eu postei muitas coisas na minha rede verdinha sobre respeito a isso. E a data foi agora, né? Dia 25 de novembro, né? A data principal. Então, gente, vamos todas as mulheres se unir, entendeu? E aí fiz a oração do perdão, graças a Deus ele tá agora com outra mulher, graças a Deus arranjou outra mulher que gosta de beber, igual ele, né? Que ele também bebe. E eu soube que uma vez ele também tentou, mas ela foi retada, quebrou as coisas também dedicadas dele e foi pra casa dela, porque ela tem a casa dela. E ele foi com o rabinho entre as pernas e fez assim, senão eu vou acabar perdendo ela, como eu perdi a mãe dos meus filhos, agora eu vou perder essa também. Aí ele parou mais, redimiu, né? E também ele bebe, ela aceita, né? Os dois bebem, saem juntos, trabalham juntos, e aí, enfim. Aí eu fiz a oração do perdão, né? Que teve um
eu estava frequentando um centro André Luiz, aqui de Salvador, e aí teve um palestrante da Shoshone, que eu amo, que é esses livros da Shoshone, né? Que é um centro espírita japonês que é muito conhecimento. E aí ele teve lá, mentaliza as pessoas e faça a oração do perdão, que é 21 dias. Aí eu fui mentalizando coisas boas para ele, né? Mesmo assim a gente tem que mentalizar, né? Mesmo que, né? Mas aí foi depois que eu trabalhei minha raiva, minhas mágoas dentro de mim, porque nem na hora assim que você perdoa, não. E aí foi através dessa oração que aí eu fui e perdoei. Aí falei, oh Deus, que ele arranje outra pessoa e me deixe em paz, que ele arranje. Aí, graças a Deus ele arranjou outra pessoa e me deixou em paz, né? De vez em quando a gente já se bateu assim na rua, eu falo pela educação, mas minha rede social ele é toda bloqueada, entendeu? Respeito ele como pai da minha filha, né? Ele me pediu perdão, né? Que ele, uma vez eu estava em Santo Antônio, na casa do meu irmão. Meu irmão também ele tem parente lá. Aí ele passou lá pela casa do meu irmão, junto com a esposa dele, né? Que eu respeito também. E aí foi e me pediu perdão, entendeu? Mas não quer dizer que é um perdão que eu vou andar junto, né? Nada disso. Perdoei. Mas o relato aqui a respeito do karatê foi isso, porque eu disse assim, um dia eu quero fazer o karatê. O karatê é isso, para me defender. E emocionalmente, como a gente fala, né? Teve um amigo meu que falou, ele é muito sábio, muito inteligente. Ele disse assim, no fim das contas você vai ver que a faixa é só pra gente amarrar na cintura. Mas querendo dizer assim, só serve para amarrar na cintura, mas ele queria dizer assim, porque através da faixa, né, do karatê, que faz a gente subir cada degrau da vida, a gente se conectar, tipo assim, com nós mesmos, né, ter confiança em nós mesmos. E é uma fuga, né, também para depressão, para tudo, para as coisas. Assim, uma fuga é uma cura. Fuga não, é uma cura, né? E aí eu acho que nas palavras dele ele queria ensinar isso. Ele é muito inteligente, né, meu amigo? Gosto tanto dele, é um amigo e tanto. E aí ele me disse essa semana, assim mesmo, que no fim das contas essa faixa simplesmente serve para amarrar, só serve para amarrar, é uma faixa para amarrar, né? Assim, as frases dele, ele é muito inteligente e é isso. E é através dessa faixa que eu venho dizer para vocês, nunca desista do seu sonho, né? Que traz muita cura, qualquer esporte que você faz, você que está passando por um momento difícil, uma depressão, uma tristeza, um fim de relacionamento, essa faixa de qualquer arte marciais, boxe, alguma coisa que você está fazendo, né? Que o boxe não tem, né? O judô, o jiu-jitsu, não sei falar direito o jiu-jitsu, e o karatê, né? A gente troca de faixa. Então, cada faixa, né, por exibição na internet, eu postei, não é por nada não, é o degrau ó, da minha vida, que é minha vida, foi a branca, agora a amarela, daqui a pouco a vermelha, depois a laranja, e aí vai por sequência, né, até chegar a preta, que você vai dizer assim, a minha vitória, Deus falando assim, minha filha, eu não desisti de você não, ó o degrau, Deus te lapidando. E assim, enfim, minha gente, acaba essa historinha, né, da minha vida, é uma história da minha vida, do meu primeiro relacionamento, né? E aí, outra hora eu chego aqui para contar novas novidades, novas coisas, né, que depois disso, o que aconteceu, porque o vídeo já bateu longo, não sei se alguém vai assistir até o final, mas que siga de inspiração para todas vocês mulheres, força e guerreira, e jamais desista do seu sonho. E se você está passando por qualquer violência, qualquer coisa doméstica, uma agressão, uma gritaria, bate, faça de tudo e ligue 180 aqui de Salvador, né? Denuncie. Não deixe de denunciar, não, meus amores. Se cuide, tenha cautela, né? Se proteja e se fortaleça, viu? Beijos, beijos.